Olá, boa tarde. Hoje é dia 17 de março de 2016. Nós estamos começando mais uma Quinta Técnica. Sejam bem-vindos. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, transmitindo aqui do escritório da Enfoque, Informações Financeiras. E utilizando o terminal Enfoque, com o qual apresento os gráficos. Nós vamos fazer, como sempre, análise dos mercados Brasil e exterior, iniciando pelo índice Bovespa. Nós tivemos uma semana de volatilidade selvagem nos mercados, e isso implica que qualquer tipo de análise torna-se muito difícil de ser feito. Nessas horas a gente deve deixar totalmente a emoção de lado e se ater aos sinais inteligentes que eventualmente a gente consegue obter através da análise técnica. É isso que eu faço. Muito bem. Eu, por enquanto, estou tomando um baile aqui. Agora já resolvi aqui. Bom, vamos começar então com o índice Bovespa à vista, e nos deu uma bela indicação de alta hoje, com os preços rompendo uma acumulação que hoje a gente pode dizer que tem toda a característica de ser uma bandeira de alta, mais ou menos, né? Mas enfim, era até a última queda recente, né? Mas de qualquer maneira, isso aqui foi algum tipo de acumulação. O mercado fechou rompendo essa resistência que ele tinha aí por volta dos 49 mil, 50 mil pontos, e nos leva a crer que ele vai buscar sua reta de resistência de longo prazo, o que deve acontecer lá pelos 56 mil pontos. Então devemos ter continuação dessa alta aí no índice Bovespa. O índice Bovespa futuro também nos mostrou algo parecido, mas no índice Bovespa futuro a gente percebe que está muito próximo de uma resistência muito importante, que estaria aí pelos 53 mil pontos. A gente vai encontrar esse nível de resistência, que é o nível de resistência que vem lá daqueles fundos de 2008, fundo de 2013 e fundos de 2014 e 2015, dois fundos aqui em 2015 muito importantes. Então a gente está chegando perto desse nível. Aqui, essa reta que vem do topo de setembro de 2014 e do topo de maio de 2015, ela tem, por ter dois pontos, ela está ainda um pouco flexível, né? Isso aqui, na verdade, a gente deveria colocar como uma pretensa reta de resistência, né? Então, eu acho que de repente a gente podia até tirar isso daí para não atrapalhar, tirar essa reta daqui também. E aí a gente fica com a visão clara do nível de resistência que vai estar sendo atingido agora, provavelmente aí nos próximos dias. O mercado deve subir sim, mas então a gente está vendo aqui que o índice Bovespa futuro tem uma resistência importante aí a 53, e eu acho que é nela que a gente deve se fixar as nossas observações e as nossas análises, né? Voltando aqui para o índice Bovespa à vista, vamos ver o que a gente tem aqui na faixa de 53 mil pontos, que estaria aqui. A gente tem aí também uma resistência considerável, né? Que seria dada por esse nível aqui. Ver se é isso mesmo. 53.400, um pouquinho abaixo desse nível. A gente tem aqui esse topo de 2014, um fundo aqui em 2014 também, outro fundo em 2014, essa acumulação aqui em 2015. Sim, temos alguma resistência por aí também. E se a gente for mais para a esquerda, nós vamos ver que temos mais eventos técnicos acontecendo aí por volta desse nível. Nossa, olha que coisa incrível, né? Puxei bem para a esquerda isso, e a gente veio buscar esse fundo muito importante aqui em 2008,
né? Parte de baixo dessa acumulação aqui, então 53 mil pontos é para onde eu acho que o índice Bovespa está indo. Nós fechamos a 51 praticamente, hoje temos mais 2 mil pontos para subir aí, antes que o mercado tenha que definir se continua a subir, ou se então faz algum tipo de correção, ou se isso tudo ele vai mostrar para a gente que foi apenas uma reação da tendência de baixa de longo prazo, né? Porque enquanto essa reta não for rompida, enquanto os 56 não forem rompidos, a gente pode muito bem estar tendo uma reação da tendência de baixa que depois pode continuar. Ou não, ou acabou a tendência de baixa. Eu duvido, quer dizer, não duvido, mas eu acho pouco provável, porque nós estamos com os Estados Unidos nos dando várias indicações de reversão. Esse é o nosso próximo assunto, de qualquer maneira. Estou falando aqui agora do S&P, estou mostrando a vocês o S&P indexado pelo CPI, quando a gente vê que os preços chegaram no topo histórico do mercado, né? E não só chegaram lá, como estão aí nos dando indicações de que uma tendência de baixa deve se instalar nos mercados, nos níveis a partir de agora, né? E quais são essas indicações? Principalmente o rompimento dessa reta, suporte de longo prazo, que vem lá do fundo do subprime. Essa reta foi rompida. Eu acho que esse processo todo aqui tem toda a característica de formação de reversão. Agora os preços estão subindo, subiram bastante. Tentaram romper aqui em janeiro, não conseguiram. Tentaram de novo em fevereiro, não conseguiram, fizeram um fundo duplo e agora vão botar a amplitude do fundo duplo para cima. Eu acho que os preços, então, nos Estados Unidos têm condições de chegar nessa sua próxima resistência aqui do S&P, que seria aí por volta dos 2.100, 2.080, 2.100. 2.080, mais ou menos, são esses topos aqui, desse pequeno retângulo que nós tivemos em dezembro do ano passado. Muito bem. Então, nós estamos altistas, né? Eu esqueci de fazer o call do índice Bovespa. Nós estamos altistas para o índice Bovespa no curto prazo, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo. E muito em função do que nós achamos que está para acontecer nos Estados Unidos, né? Apesar da alta que nós observamos essa semana lá, eu entendo que absolutamente nada mudou no médio e longo prazo, por conta dessas indicações que eu já mostrei a vocês. Nós tivemos também, para falar do S&P aqui, nós tivemos o Bull Trap lá no começo de 2015, o mercado rompeu o seu topo histórico e não desenvolveu. Isso foi antes dele romper essa reta suporte de longo prazo. Essa reta suporte projeta primeiro nível Fibonacci, aqui em 14.200 aproximadamente, que implicaria uma queda de aproximadamente 30% a partir dos níveis atuais. Se o S&P cai 30%, nessa hora aqui o mundo perde 30% dos seus ativos, da sua riqueza, principalmente se quando o mercado chegar aqui nós tivermos viés de baixa. Então o mundo com 30% dos seus ativos valendo, quer dizer, com seus ativos valendo 30% a menos, deve ser um mundo recessivo. Isso é o que eu tenho medo que aconteça. E estou vendo aqui nos gráficos isso acontecer, né? Se isso aqui for de fato uma formação de topo, a gente, quando romper esse fundo aqui, projeta para exatamente aí próximo do primeiro nível Fibonacci, que daria essa correção a partir de hoje de aproximadamente 30%. Muito bem. Então é isso aí. Nós estamos altistas no S&P no curto prazo e continuamos baixistas no médio e longo prazo. Vou só mostrar o Dow Jones aqui, que de certa maneira está corroborando com o S&P. Esse é o Dow Jones de longo prazo, ele vem desde 1913, ele é indexado pelo CPI, o que tira a inflação desse período, né? Então isso aqui é a coisa verdadeira, the real thing,
E aqui nós vemos que ele está próximo ao seu topo histórico, depois de ter feito todo esse processo de alta. Hoje acho que já dá para a gente ver isso como onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Né? E aqui a gente vê também o rompimento dessa reta suporte de longo prazo, e a gente vê aí também essa grande acumulação aqui de longo prazo. Eu acho que isso aqui vai ser postado em livros no futuro e as pessoas vão dizer, olha, isso aqui foi o que o Federal Reserve Board dos Estados Unidos conseguiu fazer, segurou, represou as ações, e depois eu acho que o que vier daqui para frente não vai ser nada agradável para os comprados. Mas é difícil, né, a gente fazer uma avaliação baixista assim no médio prazo, o mercado tem uma alta quase que, podíamos dizer, espetacular dessa, né? Num mês ele está subindo lá 13%, isso é uma barbaridade para os Estados Unidos. Então estamos também aqui no Dow Jones chegando a níveis de resistência importantes, que eu acho que deverão segurar os preços. Agora, nada impede, logicamente, que ele faça o que ele bem entenda, né? Até porque do outro lado lá tem o Federal Reserve Board. Mas a gente vê que aqui também o Dow Jones está chegando. O Dow Jones está chegando aí numa reta de resistência que vem lá de cima e que eu acho que tem boas chances de segurar os preços, até porque nós temos uma belíssima zona de resistência por aqui, né? É o fundo dessa grande acumulação que aconteceu em 2015, depois do bull trap que nós tivemos. Então seria esse nível aqui, em torno de 17.700 pontos no Dow Jones, é onde eu acho que o mercado chega e onde eu acho que ele tem grande chance de reverter. Isso aí. Vamos falar de alguns indicadores. Incrível como com essa volatilidade o mercado deu várias oportunidades, mas também não deu oportunidade em várias ações. Quero mostrar aqui o dólar, que está numa situação bastante interessante. Esse é o gráfico do dólar para abril, J, né, WDL, o mini dólar para abril. Isso foi uma posição que nós recomendamos, compramos nessa reversão e conseguimos colocar o stop de maneira que fomos estopados com um pequeno lucro. Hoje, a situação que nós temos é... Deixa eu fazer uma coisa aqui, copiar esse gráfico, assim eu posso limpar a área dele aqui. A gente pode analisar só essa tendência de alta aqui, que é o que me interessa. Então, aqui está traçado Fibonacci desse processo de alta. A gente observa que o mercado teve não sei se dá para chamar de correção ou reversão. Eu acho, no meu entender, isso aqui é uma correção dessa tendência de alta. Eu acho que tem tudo para ser uma correção, porque quando eu analiso essa tendência de alta, eu posso contar uma onda 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, eu acho que está ornando isso aqui muito bem. Agora, com essa queda, com essa queda de hoje, nós eventualmente poderíamos ir fazer uma formação de fundo aqui. Tá? Então, importante a gente ficar de olho nos 3.600 pontos. Se esse nível segurar e projetar os preços para cima, se nós tivermos algum tipo de reversão, eu acho que tem tudo para isso aqui ser uma formação de fundo, mas a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Eu fiz a recomendação de compra quando os preços chegaram nessa correção Fibonacci e nos deram essa formação de reversão candlestick, qual seja, clímax de baixa em definição reversão, né? A gente pode chamar de estrela da manhã, Stephen Golf, né?
Mas o importante, eu costumo classificar as formações, primeiro identificando o clímax que a precede, né? Então nós tivemos você pode imaginar que o clímax foi isso tudo aqui, ou que o clímax foi só isso aqui. De qualquer maneira, tivemos um clímax, depois uma indefinição com o corpo real pequeno e depois uma reversão. Então, por isso a nossa recomendação. Agora tivemos oportunidade, como subiu bastante, a gente teve a oportunidade de colocar o stop um pouco acima do preço que a gente tinha entrado, e aí então saímos e vamos esperar para ver, né? Acho que uma reversão aqui, então, como eu disse, seria uma boa indicação de alta por conta dessa análise que a gente faz dessa tendência. Já é uma tendência de longo prazo, tem mais de um ano, né? Setembro aqui fez um ano, começa em setembro de 2014, essa alta do dólar. Setembro de 2015, nós já estamos em março, um ano e meio de tendência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, por isso estou, por enquanto, ainda altista no dólar. Se ele romper os 3.600, aí a gente vai ficar de olho também para que isso possa acontecer na correção de 50% Fibonacci, que seria aqui nos 3.450, e depois também aqui por volta dos 3.200, que seria a correção de 0,68, de 62% de Fibonacci dessa alta aqui, né? Então é isso. Agora vamos falar de Petrobras e Vale, que tiveram uma volatilidade muito intensa nessa semana. Eu vou mexer com isso aqui porque... Vamos lá. Petri 4, para começar, está, depois de ter corrigido 50% desse processo, acabou, Fausto? Não sei. Eu acho que uma tendência só acaba quando termina, né? No caso de Petrobras, a gente está com esse processo de baixa desde 2008, topos consecutivamente mais baixos, topos e fundos consecutivamente mais baixos. Mais recentemente, se a gente olhar, a gente vê um processo de baixa que começa no segundo semestre de 2014, topos mais baixos, fundos mais baixos. Então, por enquanto, Petrobras não falou absolutamente nada, né? E nós estamos agora fazendo essas peripécias aqui, Petrobras está fazendo essas peripécias, onde pode ser a reta de resistência de longo prazo. E pode ser, porque a gente na rigor tem isso aqui, eu acho que é tecnicamente um ponto só, isso aqui também, mas ela já teria nos dado mais um ponto, né? Ela nos deu um ponto, o mercado volta. Por outro lado, hoje, depois dessa alta toda, a gente teve um candle pequeno que indica indefinição de mercado. Então, esperar para ver se isso aqui vai resultar na continuidade da alta ou se nós vamos ter algum tipo de reversão. Uma outra reversão aqui reforça essa reversão com essa deriva que nós tivemos aqui na semana passada. E eu consideraria bastante baixista uma reversão acontecendo aqui. Por exemplo, se amanhã a gente abre, o mercado abre com gap para baixo, deixa um bebê abandonado aqui, eu ficaria bastante baixista. Na parte da alta, se os preços subirem, a gente vai ter resistência e principalmente a R$10, né? Mas também vamos ter algum tipo de resistência a R$9. Então 9 e 10 seriam as próximas resistências de Petrobras. Petrobras então estaria rompendo esse nível aqui, e aí a gente começaria a ter que trabalhar com esquecer esse Fibonacci aqui e começar a trabalhar com o Fibonacci dessa alta aqui, dessa tendência de baixa aqui, se a gente rompesse esses níveis. E aí primeiro nível Fibonacci seria, adivinha aonde? Exatamente nos 10, né? Então vejam, Petrobras também chegar até 10, ela na verdade não vai estar mostrando muita coisa, né? Ela vai estar
apenas fazendo uma correção de ponto 382, quer dizer, corrigindo 38% dessa tendência de baixa que começou lá em 2008. Né? Ela pode muito bem fazer esse tipo de correção, depois que no caso seria uma reação e voltar a cair. Né? Com relação ao rompimento dessa reta aqui, não é para se animar muito, até porque se a gente pegar Fibonacci desse processo aqui, que é o que define essa reta, a gente vê que, puxa vida, que coisa, né? Deixa eu tirar esse outro Fibonacci aqui, deixar só esse aqui, para a gente constatar que os preços chegaram exatamente até o seu, olha, eu puxei Fibonacci daqui até aqui, né? Então essa baixa, vamos ver no longo prazo, essa baixa aqui, tá? Esse Fibonacci aqui, tá? Puxando esse Fibonacci, a gente vê que o mercado já corrigiu o primeiro nível Fibonacci, já corrigiu o ponto 382 dessa baixa toda aqui, né? E, portanto, já pagou a sua prenda, eventualmente ele pode muito bem resolver cair a partir daqui. Não dá para saber, fora isso não dá para saber, a gente tem que se valer aí de coisas mais ligadas à análise fundamental, que não é a nossa área, né? Na tendência de baixa, portanto, o mercado tanto pode parar aqui, como ele pode subir até os 10 e daí começar a cair a partir dos 10. Ou não, ou ele resolve reverter isso aí, e aí partir para níveis mais altos. Eu não acho que é isso que vai acontecer por uma série de razões, inclusive por causa do preço do petróleo, por causa da situação da Petrobras, a dívida dela, e porque a dívida dela não combina absolutamente com a alta de juros que está acontecendo nos Estados Unidos e com a possível falta de crédito que ocorreria se as análises que eu faço dos Estados Unidos se materializarem, né? Se a gente tiver baixa lá. Muito bem, então Petrobras indefinido no curto prazo, continuamos baixistas médio e longo prazo, vamos para Vale 5, em que a gente pode dizer também que depois de ter corrigido o ponto 382 dessa tendência de alta, os preços subiram e agora a gente não dá para dizer se isso aqui é uma reação, não, já deixaram uma reta aqui bastante definida, né? Agora aqui no Vale sim, a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos nessa reta, o mercado tocou na reta, caiu e olhando isso, um movimento de baixa, 2 movimentos de baixa, eu acho que a gente vai para mais um movimento de baixa. E aqui, olhando esse processo, eu acho que A, B, C, então isso aqui já estaria de bom tamanho. Mas realmente não dá para saber se nós vamos ter mais uma perna para cima ou não, né? Porque se a gente sabe é que essa resistência aqui a 13 é muito importante. O mercado pode chegar lá, fazer um topo duplo e voltar a cair, ou chegar lá, se acumular numa bandeira de alta e romper isso aqui, quando então a gente teria que, analogamente o que fizemos com o Petrobras, a gente teria que então pegar Fibonacci desse processo de baixa e ver até onde os preços poderiam chegar, né? Não estranho nada que a gente já vê que o primeiro nível Fibonacci foi corrigido, aliás, milimetricamente, né? Porque mais um ponto para que eventualmente isso tenha sido só uma reação da tendência de baixa, né? Ele já pagou a prenda dessa baixa toda aqui com essa reação. Agora, se vai reagir mais, ele pode subir até 20 Vale do Rio Doce sem prejuízo dessa tendência de baixa. Numa tendência de baixa, o mercado pode corrigir esse ponto 618 dessa tendência de baixa e depois voltar a cair para níveis mais baixos do que o último fundo atingido, né? Mas aqui, então, nós temos essa reta bastante importante, que já segurou os preços 1, 2, 3, ou melhor, 1, 2, 3 vezes, né? Então, eu acho que, em função do fechamento de hoje, nossa, o fechamento, achei que tinha fechado na máxima do dia, mas não, né? Eu acho que indefinido aí para curto prazo e continuamos baixistas médio e longo prazo. Vamos falar de Itaú agora. E depois pergunta, Júnior. Sim, posso. Temos 5 perguntas. Ok. Vamos lá, Itaú. Nós temos essa reta rompida, o mercado está longe de nos produzir
uma correção Fibonacci. A correção Fibonacci está muito longe, né? A gente não precisa nem se preocupar com ela agora, mas depois de ter rompido essa reta, que eu considero, que eu reputo como uma reta bastante confiável, os preços então no processo de tendência de alta escapuliram desse processo, nesse processo de tendência de baixo, escapuliram dessa tendência de baixo e foram saracotear lá depois que começou a ter a possibilidade do Brasil ter a plaquinha de sob nova direção, que é o que nós estamos com possibilidade que aconteça, né? Então, hoje o mercado chegou até seu topo histórico, praticamente as fronteiras do seu topo histórico. O mercado chegou a 33, seu topo histórico é 35. Então, mas nós temos dois topos a 34. Então, o mercado está num nível de resistência muito forte. Se a gente traçar essa reta aqui, a gente vê que ele chegou lá já nesse nível de resistência e não dá para saber se nós vamos ter, se o mercado vai ter força para romper essa resistência ou não. Se houver, eu quero crer que se houver uma cerca aí, a gente tiver um novo governo e possibilidade de ter um ministério importante, e se também os Estados Unidos demorar ainda bastante para entrar na sua tendência de baixa, que eu estou aguardando já faz tempo, como vocês que me acompanham sabem, eu acho que sim, aí o mercado pode fazer novos topos, com certeza. Ele pode ter espaço, mas eu acho que o tempo é exíguo entre os Estados Unidos começar a cair. E por quê? Porque os Estados Unidos está chegando no topo, ele vai ter que resolver. Chegou no topo, ele fica lá, toma um cafezinho lá e resolve, ou rompe o topo ou toma outra patada do urso, como ele andou tomando nas últimas vezes que ele chegou lá, né? E se isso acontecer, qualquer ação que tenha subido, como por exemplo Itaú, qualquer ação que tenha subido, como Itaú subiu 38% em menos de um mês, vai sofrer bastante, né? Então eu acho que essas altas todas seriam, deixa eu colocar aqui, essas altas todas, eu mostrei aqui Itaú subindo aqui no final de fevereiro até hoje, subiu quase 40%, né? Então, função dessa alta muito grande, muito acelerada, se os Estados Unidos começam a cair, essas ações vão sofrer e não vai ser pouco. Então, indefinido aí para Itaú, e nós no curto prazo, mas nós continuamos baixistas no médio e longo prazo. Júnior, perguntas? Ups. Vamos dar uma limpada diária aqui, mas só a gente saber que o mercado atingiu a projeção, que seria a projeção da altura desse grande triângulo que nós tivemos aqui depois do topo, né? Que é isso aqui. Projetado para baixo, a partir daqui, que é onde seria. Então, nós atingimos esse objetivo em intervalo. E agora? Bem, agora nós podemos traçar uma reta daqui e talvez imaginar, vamos ver se a gente tem algum tipo de padrão, não temos, ou a gente pode traçar uma outra reta a partir daqui, e aí sim, a gente teria que, se o mercado cai a partir de agora, mas não é o caso, né? Que eu já teria rompido. Isso aqui não é uma reta, porque com 2 pontos só não se faz uma reta. Agora, hoje aparentemente, o que é isso aqui? Isso aqui, esse nível aqui seria um nível de resistência que vem lá de 2004. E
foi testado e o mercado respeitou esse nível na semana passada. E hoje estaria fechando acima desse nível. Então é um nível considerável de resistência que o mercado passou hoje, depois de ter aberto um gap e fechou na máxima do dia. Então eu acho que nós vamos no mínimo pegar essas próximas resistências aqui, que estão um pouco abaixo de 7, e acontecendo isso nós vamos estar chegando, se nos aproximando dessa reta de resistência. Então, para o mercado chegar nessa reta aí, ele pode subir um pouquinho acima dessas resistências, lá para os 7,50 talvez. Eu acho que 7,20, 7,30 é para onde a gente acha que Gerdau está indo, mas ainda não deu. Isso não quer dizer absolutamente que a tendência está revertendo, né? Sim, então a gente vê Fibonacci a gente vê que o mercado teria corrigido o primeiro nível Fibonacci e pode muito bem corrigir outros níveis, né? Então aí um pouco, em função de já ter corrigido o primeiro nível, um pouco indefinido aí para o médio prazo, alta no curto prazo e indefinido para médio e longo prazo. Júnior? No S10 do E. Vamos lá, os bons dos Estados Unidos. Bem, nós tivemos ontem um anúncio deixa eu ver uma coisa aqui. Agora sim. Estava com isso indexado pelo CPI. Eu tenho aqui minha contagem de ondas Elliott, A, B, C, não sei que onda C, e estaríamos nos preparando, fizemos uma formação de fundo aqui, e o mercado estaria se preparando para ter altas mais acentuadas, né? No in between aí, no meio do caminho, a gente então teve a partir de ontem o anúncio do Banco Central Americano de que vai estar aumentando as taxas de juros menos do que o mercado estava imaginando, ou com menor intenção de que o mercado estava imaginando, e por isso nós tivemos essa queda acentuada hoje, mas vejam que acabou fechando na máxima do dia, né? Então isso aqui está me parecendo mais uma correção do processo de alta do que uma reversão desse processo de alta aqui. Médio e longo prazo, eu acho que no final das contas nós vamos ter, tivemos uma formação de cabeça de ombro aqui que projeta a reta de resistência de longo prazo, essa reta de resistência muito importante aqui de longo prazo, né? Que é que ser encontrado pelo mercado lá pelos 3.2, 3.4. E eu acho que também, se a gente for colocar isso aqui no gráfico mensal, por exemplo, a gente também pode imaginar que esse processo todo aqui seria uma formação de cabeça e ombro esquerdo, cabeça e ombro direito, né? Então eu estou bastante altista ali para o médio e longo prazo, da mesma maneira, né? Analogamente como eu estou baixista para as ações nos Estados Unidos. Vejam que esse mês ainda está bastante positivo, né? Nós já estamos aí no dia 17, já está assim bastante positivo. É isso aí. Júnior.
Nós estamos de olho no PK4, uma das ações aqui que nós estamos de olho. Entendemos essa reta aqui, não mexendo no meu quilo aqui. Nós tivemos uma grande tendência de baixa e agora o mercado está se acumulando uma formação que eu entendo que tem toda a característica de deriva. Deriva é quando o mercado patina no sentido do movimento anterior. Isso indica perda de força desse movimento anterior. Então é isso que eu estou vendo aqui. Hoje nós tivemos um comportamento de indefinição também, então está perfeitamente nos conformes de... deixa eu ver uma outra coisa aqui, que é o seguinte. Limpar a área aqui um pouco. Nós tivemos uma correção, quando nós tivemos a correção primeiro nível Fibonacci. Quando a gente traça Fibonacci daqui, que é 98, até o topo lá, que foi em 2014, a gente vê que essa correção trouxe os preços para o primeiro nível Fibonacci, que foi 1.382. Agora, o que nós podemos fazer também é isso aqui, vamos destacar isso aqui um pouco mais, puxar Fibonacci aqui. E aí a gente vê que nessa deriva, nesse processo de deriva, os preços praticamente corrigido aí, 0.382, né? Mas se forem até a próxima, esse nível também eu acho que é onde vai passar, vão encontrar resistência. Se o mercado continuar a subir, eles devem parar no 52, mas devido à característica de deriva dessa acumulação, eu estou baixista aí para o curto, médio e longo prazo. Por que médio e longo prazo? Porque nós corrigimos apenas o primeiro nível Fibonacci. Eu acho que o mercado como um todo vai corrigir muito mais do que o primeiro nível Fibonacci. E vejo também que a possibilidade dos preços voltarem aqui para o meio dessa tendência lateral de praticamente 10 anos é muito grande. Eles viriam aí para essa faixa entre 20 e 25, que seria aqui mais ou menos, né? E aí nós teremos correção de 50% dessa alta aqui, que eu acho que é uma possibilidade bastante grande. Por isso, baixista no médio e longo prazo. Júnior? Será que nós estamos de olho nesse meio também? Eu acho que estamos, né? Não estamos, não. Não está de pé, não. Estamos sim, está aqui, ó. Por que estamos de olho nesse nível? Porque ela se aproximou de um nível muito importante de resistência aqui nos 8, vejam como essa resistência é importante. Nós temos topo em 2009, acumulação aqui em 2010, fundo aqui em 2011 e esse outro topo aqui que aconteceu em 2015, tá? Então esse é um nível importante, o mercado chegou lá, sentiu esse nível, vamos baixar ele aqui um pouquinho para... bateu nesse nível uma vez, tomou uma patada do urso, bateu outra vez a semana passada, tomou outra patada do urso, aliás nessa semana agora na segunda-feira, e agora o mercado volta a subir e vai testar esse nível. Se esse nível for rompido, eu acho que a gente pode ter uma alta substancial aí, porque eu tenderia a achar isso aqui tudo uma formação de fundo, né? Eu acho que isso não acontece agora, pelo menos, mas se acontecer, a gente pode tranquilamente imaginar que os preços sobem no mínimo para a faixa de 11, 12. Se por outro lado a gente tiver uma outra reversão aqui, nesse nível, que é 7,70, aliás, especificamente 7,84, 7,86, tá? Aí eu também vou considerar essa reversão bastante baixista e imaginar que foi feita uma formação de topo aqui, que os preços devem cair para os 4,50. Estão definidos aí no curto prazo, mas baixistas no médio e longo prazo. Por que baixista no médio e longo prazo?
A gente traça Fibonacci. Daqui, veja, nós temos uma reta, suporte aqui. Eu tenho todo o direito de traçar o meu Fibonacci aqui, o primeiro número Fibonacci abaixo de onde nós estamos. Né? Então, acho que o mercado tem tudo para vir aí corrigir, fazer uma correção mais acentuada desse grande momento de alta que ele teve. Isso aí. Júnior? Próxima pergunta. Juninho? Próxima pergunta, vamos ter TAE 11 do Lauro. Essa e mais duas, tá? TAE 11, nós também estamos de olho nela. Legal, né? Que as perguntas são de ações. E a gente está de olho, né? Quantas ações nós estamos de olho? Olha, nessas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 20. 20 ações nós estamos de olho. Querem saber quais são? BR Brokers, CEMIG, Hering, Copasa, CPFL, CVC, Even, Fleury, Hipermarcas, IMC, N. Dias Branco, Milho, que não é uma ação, uma commodity, né? Minerva, NRV, Pão de Açúcar, Petrobras, Sabesp, São Martinho, Taesa e Transmissão Paulista. Então, Taesa, nós temos o rompimento dessa reta, uma tendência lateral, e os preços hoje pode terem feito uma deriva. Eles tiveram essa alta bastante significativa hoje. O mercado fechou com aproximadamente 6,3% de alta, e acho que é isso que dá para falar, né? Quer dizer, o fechamento na máxima do dia leva a crer que essa resistência encontrada aqui nos 19,20 vai ser rompida. Os preços provavelmente partem para... Aí a gente esquece essa deriva, né? E acaba considerando esse processo todo aqui como uma acumulação de continuação, né? Então os preços devem ir para a sua próxima resistência a 20 e talvez testar seu topo principal, que está aí um pouco acima de 21. É isso que dá para falar. Médio e longo prazo, eu tenho um cheiro aqui de que médio e longo prazo é para baixo. Acho que isso aqui não é uma formação de continuação, e sim uma grande formação de topo. Mas isso é só um palpite, né? Porque tecnicamente a gente não tem muitos elementos para comprovar isso. Júnior? Light 3. Light 3, Naim, está aqui. Veja, nós rompemos esse grande canal de alta aí, que foi uma tendência de alta de longo prazo, né, uma tendência suave de alta, e iniciamos um processo de baixa. Então, onde vai esse processo? Uma projeção que nós podemos fazer é essa perna aqui para baixo, a partir do topo, que nos traria bem mais abaixo de onde nós estamos, né? Opa! Então, podemos traçar essa reta de resistência. E agora ficar de olho nisso aqui para saber se isso aqui, eu acho que tem cara de uma reação da tendência de baixa de longo prazo. Se a gente vai para o semanal, ele fica com mais cara de uma bandeira, né? Se a gente for para o mensal, não, né? A gente já tem, você passa a ter cara de reversão, mas é que essa barra aqui não fechou ainda, então não dá para a gente ir para o mensal. No semanal, eu acho que a gente deve ficar que isso aqui tem cara de bandeira, né? Clímax e deriva no sentido contrário ao do movimento. O palpite é que nós vamos ter mais baixas e que o fundo vai ser rompido antes do topo.
e consequentemente, não sei se tem trade aqui, não gosto muito dessa ação, até por conta dessa falta de volatilidade, né? Essa lateralidade aqui durante esse tempo todo. Agora, em princípio, baixista, né? Baixista aí, médio e longo prazo, curto prazo, difícil dizer, a gente pode manter essa reação aqui, ou acumulação por mais tempo. Um rompimento abaixo, um fechamento abaixo de 8, eu acho que deixaria claro que isso aqui foi uma reação e a gente poria essa perna para baixo a partir daqui, que seria esse processo aqui. Então, um rompimento abaixo de 8 projetaria o próximo objetivo aí a 5,40. Sorry, Júnior? BBS 13 da assim. Ops. Vamos lá. Nós fizemos uma recomendação de venda em BBAS 3 e não sei porque não está o novo stop aqui. Deixa eu ver como é que nós. Notícia, lista de notícia. Aqui não. Ferramentas, método com stop, histórico de alertas. Aqui eu vou colocar BBAS3, liquidação, stop atingido, venda. E aí eu vou ter, olhando o gráfico, assim, não sei, stop atingido, venda. Nós tínhamos, por alguma razão a gente não marcou o stop. Bom, mas o que interessa é que isso aqui agora eu posso tirar isso tudo aqui. Eu acho que a gente tem que entender que o Banco do Brasil está testando sua reta de resistência de longo prazo. Eu acho que não dá para dizer ainda que essa reta foi rompida. Por quê? Porque os preços, sim, romperam a reta, mas depois desromperam, voltaram a se aproximar da reta e hoje deixaram um candle que, per si, ele é um candle baixista, né? Porque tem essa grande sombra aqui, ele pode muito bem ser um hangman. Clímax para isso nós tivemos, né? Afinal das contas, uma ação que sobe 23% em 2 dias, 23% em 2 dias com certeza é um clímax, né? Agora nós tivemos clímax para baixo, depois clímax para cima, uma volatilidade fantástica de Banco do Brasil, né? A queda foi de 29% e a alta já está sendo de 27%. Então curto prazo está muito difícil, né? Está tudo muito difícil no curto prazo. O melhor que se faz é ter calma, paciência, porque as coisas vão ficar mais claras, com certeza. Mas no médio prazo eu entendo que, médio e longo prazo, eu entendo que essa reta foi rompida, nós temos Fibonacci para pagar, o mercado não chegou ao primeiro nível Fibonacci ainda, e eu não tinha percebido, mas vejam isso aqui que interessante, né? Essa alta pode ter sido apenas um pullback para a antiga reta suporte de longo prazo. O mercado chegou quase que milimetricamente lá, voltou a cair. Agora é saber o que vai acontecer quando ele chegar aí nos 23, né? Nessa 23, 24, que é esse último topo aí, que aconteceu na segunda-feira, na sexta e segunda-feira. Se tivermos uma reversão aqui, assim como outras ações que eu falei, eu vou estar considerando isso de maneira bastante baixista. Porque vai para baixo, indicação de baixo, indicação de alta, depois indicação, a terceira geralmente pega na veia, né? A terceira geralmente fica. Então, baixistas médio e longo prazo, indefinido aí no curto prazo,
para o Banco do Brasil, eu tenho um pequeno viés de baixa por conta desse candle específico de hoje, mas é só um hint aí, um palpite, nada muito baseado em análise técnica também. Júnior? Última pergunta. ERPR4, ele fala. Eu acho que é isso aqui, ó. Um movimento, dois movimentos. O mercado está caminhando para 3,20. Simplesmente porque eu acho que isso aqui... Bom, vamos deixar mais claro isso. Queda. Bandeirão aqui, eu transformei esse gráfico no mensal, né? Para quem não percebeu. E agora o mercado está se acumulando numa formação que eu acho que dá continuidade a essa baixa. Vamos para o semanal, para a gente ter essa noção. Né? E depois vamos voltar para o diário. Eu acho que isso aqui é uma acumulação de continuação. Um triângulo meio mal formado aí, um triângulo simétrico, esquisito, né? Então, baixista aí, curto, médio e longo prazo. Curto prazo, curtíssimo prazo aí nos próximos dias, o mercado está na resistência, né? Está na resistência. Um rompimento aí acima de 9,20 poderia aí levar os preços, sabe-se lá para onde, né? Qualquer lugar dentro dessa faixa aqui de 9,20 até R$15 dentro desse canal de alta aqui. Difícil medir isso no curto prazo, mas baixistas aí com certeza no médio e longo prazo. Então é isso, agradeço aí a assistência de vocês. Se você nos assistiu em tempo real, saiba que nós estamos no YouTube, nosso canal do YouTube é youtube.com/Constop, Constop escreve C-O-M de Maria e Stop. E se você nos vê no YouTube, saiba que a gente entra ao ar em tempo real, ao vivo, toda quinta-feira, 15 minutos após o fechamento do mercado. Essa foi a primeira quinta-feira desse ano que a gente começou às 5h15 em função da mudança de horário da Bovespa. Isso aí, uma boa semana, grandes emoções aí, uma novela das 8h30, nós temos a novela das 9 da Globo, mas aqui está com bastante emoções mesmo, é das 8h30, que é o Jornal Nacional.